E isso foi me deixando doente. Trabalhar durante o dia num lugar e à noite em outro. E você está trabalhando em um lugar que você está insatisfeito. E aí foi onde eu tive que virar a chave de queimar a ponte de fato, né? E isso possibilitou a gente, em um lançamento, você fazer o faturamento inteiro de 2019. Opa, aqui é o Érico e bem-vindo a mais uma edição desse podcast Faixa Preta. Um podcast onde eu entrevisto alunos da fórmula de lançamento que chegaram ao famigerado 2 milhões de faturamento no ano de 2020. Nessa edição atual, estou entrevistando alguns dos alunos que chegaram a isso em 2020. Até hoje, até a gravação desse podcast, 62 alunos, membros, né, de uma mentoria minha, chegaram a esse. E dessas pessoas, estou aqui com duas delas, a dupla Tadeu e seu irmão, se não me engano, Gustavo. Correto, Gustavo? Seu irmão, Tadeu? Isso mesmo. Quem é o irmão mais velho? Eu. Tadeu. Quantos anos, Tadeu? 33. E o Gustavo? 26. 26. Opa, tem uns 7 aninhos aí entre vocês dois? Tem uma diferença boa aí, né? Tem uma diferença boa. É igual eu e o Hugo. O Hugo é 7 anos mais velho do que eu. Então, Show. Tô brincando, é 7 anos mais novo do que eu. Eu bem queria ser o mais novo. Dito tudo isso, antes da gente começar a explorar, que é um podcast Faixa Preta, eu preciso perguntar para vocês. Vocês faturaram mais de 2 milhões de reais com lançamentos nesse ano de 2020? Faturamos. Excelente. Então isso qualifica a parada e agora a gente vai querer entender como é que aconteceu, quiçá aprender um pouco com essa jornada de vocês. E a minha pergunta é, quem me conheceu primeiro, o Tadeu ou o Gustavo? O Tadeu. Como é que foi, Tadeu? Cara, uma história bem louca. Em 2013, na verdade, foi o meu primeiro encontro ali com as suas lives, né? Na verdade, um amigo meu me mandou uma mensagem falando que tinha conhecido um curso de marketing digital e ele é muito empreendedor. Eu também tenho essa alma empreendedora, mas na época eu estava trabalhando, era funcionário público, né? E aí eu não dei muita bola para aquilo. Acabei que ignorei aquele, cara, isso aí não dá agora, não estou no momento, estou prosperando aqui no meu trabalho, né? Numa carreira ascendente e tal. E aí não dei muita bola. Então isso foi em 2013, eu acho que foi bem no começo, você estava nos primeiros lançamentos, não sei. E quando foi em 2018 para 2019 que aí eu realmente adentrei mesmo ao Fórmula, né? E vem cá, você era funcionário público aonde e o que você faz ou fazia? Eu não sei se ainda faz, mas enfim. Eu era funcionário público do Ministério Público Estadual aqui do Mato Grosso do Sul e eu trabalhava com área de desenvolvimento de sistemas. Sou formado, né, em ciência da computação e aí eu trabalhava com desenvolvimento lá dentro. Perdão, o MP de onde? MP de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Então vocês estão falando de Mato Grosso do Sul, imagino. Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, da capital. Que é cidade fria, né, com inverno frio, né? Muito frio aqui, ó. Muito frio, né? Deve tá batendo queixo. Mas vem cá, então você fala que 2013 a 2019 não era interessante. Se eu entendi bem, 2019 começou a ficar interessante. Por que isso? Na verdade, 2019 começou a ficar interessante porque eu sempre tive um espírito empreendedor, né? Até mesmo antes de eu ser funcionário público, eu troquei uma empresa que eu tinha por essa carreira, né? Meus pais prezavam muito por essa questão de estabilidade também e tal. E quando foi em 2019, eu entrei numa crise que eu até falo pro pessoal, até postei lá na comunidade, que foi entre 2018 e 2019 ali o pior momento da minha vida, né? O pior ano da minha vida. Eu, nesse ano, eu vivi os dois extremos, né, da minha vida. E isso me estimulou a procurar saídas, né? Então, apesar de eu ter ali na época no Ministério Público um super salário, um salário muito bom mesmo, eu não conseguia pagar umas dívidas devido a alguns problemas financeiros que aconteceram. Uma casa que eu estava construindo, a construtora abandonou,
eu tinha uma questão na justiça, uma cirurgia, e essa cirurgia foi definida a favor da empresa, e eu tive que arcar com mais de 50 mil reais desses custos da cirurgia, e isso fez eu, apesar de ter um super salário, superar as minhas dívidas. E me estimulou a querer procurar algumas saídas para conseguir implementar o meu salário e sair dessa dívida financeira, né? Paralelo a isso, A dívida financeira era mais ou menos de quanto? Tá, vamos lá. Eu ganhava na época bruto 16 mil reais, aproximadamente, no Ministério Público. E eu consegui, devido à empresa que abandonou a obra, eu já tinha feito um financiamento. Para eu conseguir concluir a obra, porque eu pagava as parcelas da casa, eu tive que fazer mais financiamentos. E aí a minha dívida tinha mês que batia 20 mil reais. Então você ganha 16 mil reais e deve 20 mil reais. Então, por mês, só para... Por mês. Que situação. Então isso aí realmente... E aí você começou a procurar alternativas. Isso foi uma questão assim, financeira, né? Mas paralelo a isso teve outras questões, como por exemplo, questão emocional mesmo. Eu não estava satisfeito lá onde eu estava trabalhando mais, não via mais projeção de crescimento lá dentro, e aí isso começou a me incomodar bastante mesmo. Então foi mais um dos motivos fortes mesmo, que eu estava infeliz realmente já lá dentro, que me fez buscar algo fora, entendeu? E aí, algo fora, provavelmente você se lembrou de mim ou eu apareci de novo na sua frente? Como é que foi isso? Cara, aí começa a ficar mais louca a história. Eu tava no auge mesmo, já meio não sabia mais o que fazer, já tinha pego dinheiro emprestado de tudo, lugar, até dos meus pais. E um dia, Érico, fui deitar, cheguei do Ministério Público, comi alguma coisa, tomei meu banho e fui deitar. E, cara, naquela noite foi a noite que dividiu a minha vida em duas fases. Eu tive um sonho com você. Sonhei com você. E eu sonhei que eu estava dentro dessa casa que eu estou hoje, que é a casa que eu moro, que eu estava construindo na minha área gourmet, sentado, e você estava sentado na minha frente. Eu estava com um violão, que eu arranho um violão ali. E para eu concluir essa história, eu só vou contar um trecho que aconteceu lá atrás. No auge da minha angústia, das coisas que eu estava passando, as minhas aflições ali, né? Eu fiz escrevi uma carta, e nessa carta eu coloquei ali uma carta para Deus, assim, coloquei ali várias questões, por que eu estou passando por isso, sempre tentei ser uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, né? E coloquei ali várias questões, né, indagando, e eu não sei o que eu fiz com essa carta, cara, sumiu essa carta, não sei se eu joguei fora, se eu queimei, não me recordo. Sei que nesse dia eu tive esse sonho com você, e eu tava com essa carta na mão e eu te entregava essa carta. E aí você lia essa carta, tudinho, e de repente você fechava a carta, olhava para mim e me entregava a carta e me entregava uma chave, como se fosse uma chave. Eu não me recordo o que era, mas para mim a sensação que eu tenho é que era uma chave. E aí eu acordei daquilo. E aí meu coração acordou disparado mesmo. Acordei, não sabia o que estava acontecendo, até parecia muito real, né? E aí deu uma vontade louca de fazer o Fórmula. Na época eu não acompanhava muitos seus lançamentos, nem nada. Conhecia você já. E aí a primeira coisa que eu fiz foi olhar, dar uma pesquisada, e eu vi que você estava em lançamento nessa semana, inclusive. E aí eu dobrei meu joelho do lado da cama ali e falei, mas o que está acontecendo? O que significa esse sonho, né? Uma pessoa que eu vi ela uma vez lá em 2013, né? E isso foi agora em 2019. E aí eu olhei assim, orei e falei, se for realmente para eu fazer o Fórmula, porque eu não tenho um centavo, um cara que tá devendo 20 mil reais por mês, eu de fato não tinha um centavo para fazer esse curso. E eu orei e falei, se for realmente para eu entrar no Fórmula, se esse é o meu caminho e Deus vai usar essa ferramenta para tirar eu dessa situação, eu quero um sinal muito claro para eu entrar nesse Fórmula, não sei como vai ser. Cara, eu orei assim, dessa forma, levantei, tomei meu banho, e fui me vestir, fui sair para trabalhar. Antes de eu sair de casa, eu recebi uma mensagem de um amigo meu, chamado Franklin, que eu não conheço pessoalmente, conheci pela internet, fiz alguns trabalhos para ele de desenvolvimento e acabou que a gente ficou amigo. E ele me mandou uma mensagem aí, Tadeu, tudo bem? Eu falei, cara, tá tudo bem, tranquilo. Ah, mas tá tudo bem? O que você tá fazendo? Isso aqui? Eu falei, não, tá tudo bem. Falei, então tá bom. E aí, cara, meu coração começou, eu até tinha esquecido do sonho, mas aí de repente meu coração começou a pulsar de novo forte, eu me lembrei do sonho. Aí eu falei, cara,
posso te compartilhar um negócio íntimo com você aqui? Ele falou, cara, pode falar, tal. E aí eu contei o sonho para ele. E eu falei, cara, e eu tive esse sonho, não sei o que significa. Eu não falei para ele nada do sinal, é claro. E falei, cara, eu tenho uma vontade muito grande, tô com uma vontade muito grande de fazer o Fórmula, que eu vejo que esse é o caminho, mas eu não tenho condição. Ele falou, cara, tá resolvido o seu problema. Eu vou depositar o dinheiro agora na sua conta, verifica quanto que é o valor, eu vou transferir para sua conta e você vai fazer esse Fórmula. Você merece, eu te conheço e tal. E aí a gente combinou uma forma de que eu falei, cara, você não vai pagar o Fórmula para mim, eu vou te retribuir de alguma forma e, enfim, né? A gente negociou alguma coisa ali para frente e beleza. Cara, fiquei feliz, encontrei realmente que eu precisava fazer e que esse era o caminho. Fui lá e fiz minha inscrição e entrei no Fórmula, de fato. Isso no fevereiro, março de 2019. Março de 2019. Uma coisa que agora eu posso te falar depois de muitos anos é que tem uma nova ferramenta no Facebook que chama Facebook Editor Dreams, onde eu posso fazer um anúncio nos sonhos das pessoas. A gente faz a pessoa que tem um pixel do Facebook, eu faço o sonho, né? No caso, o meu criativo era entregando a chave. Então, quando a pessoa dorme, eu entro no sonho dela e... Não, brincadeira. Para as pessoas que não entenderam a piada, isso é uma piada. Mas enfim, não. Olha que louco, hein, cara? Que massa. Tem que entrar no Platinum, né? Para ter acesso a isso aí, né? Pois é, tem que entrar. Só alguns usuários podem ter acesso a tal ferramenta de entrar nos sonhos. Dito tudo isso, você entra no Fórmula. Como é que chama esse seu amigo? Franklin Mota. Bom, Franklin te compra, né, te dá aquilo que você precisava, né, a parte financeira, olha que louco. E em março de 2019, tipo, março do ano passado. Do ano passado. Que louco, exatamente. Não faz tanto tempo assim. E como é que foi a partir de março? Como é que foi a sua jornada? Cara, a partir de março, eu entrei no Fórmula, eu não tinha intenção nenhuma de me lançar, né? Então, eu fiquei pensando em algumas opções, até conversei com o meu irmão, foi aí que surgiu o meu irmão na história, né? Eu trabalhava o dia inteiro no Ministério Público e só me sobrava à noite para fazer alguma coisa a mais, né? Então, os projetos que eu tocava paralelo era geralmente à noite. E aí, debulhei o Fórmula em uma semana e falei, cara, e agora o que eu faço? Aí comecei a procurar algumas pessoas. Aí conversei com o meu irmão, ele na época jogava bastante e era muito bom nos jogos que ele fazia. Eu falei, cara, se a gente lançar um negócio de jogo, alguma coisa assim e tal. Mas enfim, não deu muito certo. E aí a gente fomos buscar algumas pessoas. E eu fui pensando aonde que eu poderia entrar para encontrar de fato um expert, né? E aí analisando, falei, cara, o melhor lugar para eu achar uma pessoa que realmente vai fazer o que tem que ser feito é dentro do Fórmula, é dentro da comunidade do Fórmula. E aí eu tive esse insight, convidei meu irmão para ser o meu sócio, porque como eu trabalhava durante o dia, eu precisava de alguém que me ajudasse a tocar a parte do projeto, e foi aí então que ele entrou e virou meu sócio. E aí aconteceu algo muito interessante na comunidade. Eu não sabia, eu não queria simplesmente chegar lá e convidar alguém para ser parceiro, eu queria realmente analisar e ver o que estava acontecendo. E teve um dia que eu estava às 4 horas da manhã, eu não conseguia dormir, que eu ainda estava cheio de problema, estava 4 horas da manhã lá dentro da comunidade, olhando as postagens, e eu sempre procurava ajudar o pessoal lá, responder alguma pergunta e outra e tal, e eu tinha na minha cabeça assim, se você quer achar uma pessoa, você vai ter que chamar a atenção dela de alguma forma, né? E a minha maneira era, vou gerar valor aqui dentro, né, quem sabe uma hora alguém olha para mim. Só que teve um dia, que era mais ou menos umas 3, 4 horas da manhã, teve uma pessoa que foi lá e postou um WhatsApp dentro do grupo. E falou, pessoal, eu tô criando um grupo aqui para todo mundo entrar. Quando eu vi isso, eu falei, cara, isso aí não pode fazer. Eu já tinha visto as regras, né, da comunidade e é expressamente proibido criar grupo paralelo, WhatsApp e tal. E aí o que eu fiz, comecei a entrar em contato com o pessoal, um a um, pelo Messenger, falando, cara, tira seu número de lá porque você vai levar um bloqueio lá da comunidade e tal. E fiz isso, de fato, várias pessoas tiraram e várias eu acho que levaram bloqueio, né? Porque eu vi depois o pessoal comentando alguma coisa. Então, passado isso, a Kátia Monari, que ela entrou nessa mesma turma que eu, veio me agradecer lá no particular e falou, Tadeu, puxa, valeu por você me avisar, eu não sabia que não podia e tal. Beleza, eu falei, tudo bem, tranquilo. Daqui a pouco eu falei, o que você faz? O que você lança? Aí eu falei, eu não lanço, eu sou lançador. Eu falei, eu sou uma agência, eu tô procurando um expert para lançar. Ela falou, nossa, que interessante, eu tô aqui, eu não sei aplicar esse monte de coisa e eu preciso de alguém que aplique para mim.
foi aí que surgiu a parceria entre Kátia Monari e a gente aqui. Que legal, cara. E aí, como é que foi? Como é que foi a partir daí? Vocês conversaram? Vamos fazer junto? Foi amor à primeira vista ou amor no sentido profissional? Mas enfim. Sim, rola aquela insegurança, né? Tipo, eu acho até engraçado, eu tava conversando com a minha esposa, parece que as pessoas que eu entrei em contato, os experts que eu lanço hoje, todos eles eu não conhecia eles, foi tudo através da internet, né? Então rolou aquela primeira questão de transparência, de realmente de segurança, né? De transação, enfim. A gente conversou bastante, a gente alinhou isso aí e deu muito certo, cara. Casou muito bem, graças a Deus. E a gente começou a fazer as coisas acontecer, marcar live, estruturar, né, conhecer. A gente deu várias bolas fora no começo, inclusive, mas foi Como as é que foi coisas o foram primeiro caminhando. lançamento? O primeiro lançamento, cara, logo que a gente fez a parceria, a gente teve uma conversa para definir Avatar, e a gente decidiu começar a captar para as lives, né? E meu irmão tá aqui, ele sabe a loucura que foi, a gente inventou de jogar todo mundo dentro do WhatsApp. Vamos botar todo mundo dentro do WhatsApp. A gente não tinha não sabia como trabalhar com a ferramenta, se tinha que adicionar a pessoa, enfim. Jogamos lá acho que umas 500, capturamos umas 500 pessoas, né? Jogamos R$ 500, e conseguimos colocar aí nas primeiras lives 60 pessoas. E depois de mais ou menos um mês, né? Um mês que Umas a gente 3 semanas, umas a gente 3. investiu mais uns 1.500 Isso. e fizemos um lançamento de semente Um lançamento das de cartas semente terapêuticas. de um produto que a gente nem imaginava, inclusive, né? Na hora. Surgiu na hora. Qual que era o necessidade, né? nicho e qual era o produto? Constelação familiar. O produto Parada era muito louca. um curso de cartas terapêuticas, que surgiu a necessidade assim fazendo a live. A galera ela apresentou as cartas na live e o pessoal ficou encantado com aquilo, começou a perguntar onde que comprava. E aí a gente teve a ideia, vamos lançar esse primeiro produto. Cartas terapêuticas. Se você puder explicar só um pouquinho, só pra gente se situar para os nossos meros mortais que não entendem dessa parada. Tipo assim, uma carta que você tira e você resolve seus problemas? Como é que é isso? É quase isso. Mas, na verdade, a constelação familiar, ela tem algumas ferramentas que você pode trabalhar. Alguns trabalham com bonecos, né? E outros trabalham com pessoas mesmo, constelação com pessoas. E tem as cartas terapêuticas, que basicamente são cartas com imagens e cartas com palavras. E através dessas cartas, você vai tirando elas durante a constelação e aquela carta, para aquela pessoa, ela interpreta aquela carta, ou não, né? Porque às vezes é algum trabalho inconsciente. Mas aquela carta já é uma correção no sistema da pessoa, né? Uma correção energética. Então a carta é uma ferramenta da constelação. Tem a ver com tarô? O fato, porque a única coisa que vem de carta para mim é tarô, é a carta da morte, a carta da vida, alguma coisa assim. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com tarô, não. Assim como os bonecos também não tem nada a ver com voodoo, né? E o que não tem nada a ver com voodoo? Então, peraí. Então, em uma rapidinho, assim, o que é a constelação? Para nós meros mortais que não entendem dessas paradas, o que é a constelação familiar? A constelação familiar, ela é a resolução de conflitos que são gerados dos seus antepassados e vão passando adiante. Então imagina que lá atrás, um antepassado seu, que às vezes você nem conhece esse antepassado, ele se sentiu indignado por alguma situação, ou ele morreu de uma forma que é cruel, enfim. E isso aí ficou no inconsciente do sistema familiar. É como se fosse um buraco que ficou ali. Isso parece uma coisa muito louca, até para uma pessoa mais cética como eu. Mas é basicamente... Você está me falando que, de acordo com a crença, né, ou a metodologia da constelação familiar, o que aconteceu no passado, mesmo que não tenha sido de você, né, pode ter sido um antepassado, pode ou influencia o que está acontecendo agora, é isso? Exato, exatamente. E de repente, sobre essa metodologia, você vai lidar com um jeito de consertar isso, resolver isso. Isso, esse conflito vai ficar se repetindo até você olhar para ele e resolver ele, entendeu? Cara, essas coisas são muito malucas. E ao mesmo tempo, eu respeito completamente, né? Cada coisa que não era maluca antigamente, hoje não é, né? Dito tudo isso, e o primeiro lançamento era sobre essas cartas, que na verdade é uma ferramenta, né? Para quem lida com a constelação. E como é que foi o primeiro lançamento, esse tal do lançamento de semente?
Quer falar sobre esse lançamento? O primeiro a gente investiu mais ou menos uns 1.500, Érico, e voltou 4.800. Foram Isso 12 cursos, acho que a gente bem, vendeu a... Oi? Isso, 1.500 voltou 4.800, te interrompi levemente. Mas isso, eu sempre me pergunto, isso uma boa notícia para vocês ou sou uma decepção? Não, com certeza, uma boa notícia. Foi uma ótima notícia. Que bom, que bom. Isso é um trabalho que a gente está fazendo, porque muitas pessoas não sacam que isso é uma boa notícia. Eles esperam fazer o 6 em 7, ou os milhões, ou a abundância logo da primeira, e não é bem assim. Então, 1.500 voltou 4.800. Isso foi quando, mais ou menos? A gente começou a parceria em março ali, deve ter sido em abril mais ou menos, um mês depois no máximo, entendeu? Show de bola. E aí, dali pra frente, como é que vocês lidaram? Dali pra frente a gente cometeu alguns erros, né? E um Fala mais desses sobre erros isso. foi... É sempre bom ver os erros das pessoas. Um desses erros foi falta de foco. A gente lançou essas cartas, que já tinha dado um resultado bacana pra gente, né? Principalmente para quem estava endividado até o teto. Só que assim, logo depois que lançou as cartas, em vez de a gente focar nas cartas e destrinchar e ir pro lançamento interno, a gente começou a ver a necessidade de as pessoas pedindo outros produtos da constelação. E a Kátia tinha outros produtos até, né? Então a gente começou a, em vez de lançar mais cartas, a gente começou a lançar tipo workshop, aí fazia um workshop de constelação. Então eu acho que nesse meio termo de mais ou menos uns 5 meses, a gente lançou acho que uns 5, 6 produtos diferentes. Todos a gente teve mais ou menos resultados parecidos. Trazer um produto, né? Que interessante. Exato. Você tinha Exato. resultados medianos ou iniciais, vou chamar de resultados iniciais, porque toda hora você mudava o produto, ao invés de desenvolver mais aquele produto para a linha do 6 em 7. E quando é que isso foi até quando? Foi até esse processo dos 5 meses. Se a gente está falando de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, até mais ou menos meio para o final do ano de 2019, vocês estavam nessa parada de vou lançar mais produto. Mais ou menos março, abril, maio, junho, julho. Aproximadamente, acho que em agosto, em julho, a gente fez um desafio. Entre julho e agosto, a gente fez um desafio, que é a entrega de várias aulas de constelação, que foram, acho que, 20 dias, mais ou menos, 15 dias, acho que foram 15 dias. 15 dias de desafio, onde a gente entregava aulas gratuitas ao vivo. A pessoa entrava dentro do Zoom com a gente e a gente fazia aula ali. E deu muito resultado isso aí, que a galera deu o 15º dia, o pessoal não queria parar mais. Cara, a gente quer continuar com você, E foi aí que surgiu o primeiro produto que a gente tem até hoje, né? O nosso verdadeiro primeiro produto assim que a gente emplacou de fato, né? E qual foi o nome desse produto? Chama Imersão 21 Dias. Olha, na época era 20 dias, né? Na época ainda era Imersão 20 dias, exatamente. Posso te perguntar por que mudou para 21? Claro. Quer falar sobre você? Pode falar. Então, a gente começou com imersão 20 dias. A gente queria estender a questão dos 15 dias ali de desafio para 20 dias ao vivo, né? Que era uma questão de alinhamento, né? E depois a gente mudou para imersão 180 dias, né? Porque a gente queria aumentar um pouco o valor do ticket e entregar mais transformação para as pessoas. Porque em 21 dias, 20 dias era mais difícil. Então a gente colocou 180 dias. Fez um lançamento desse, que inclusive foi o primeiro 6 em 7, mas depois a gente mudou para 21 dias, porque a gente já encontrou ali o que realmente funcionava melhor, que era 21 dias de fato, e até mesmo porque esse produto, ele é meio que a instalação de hábito de constelar todos os dias. E 21 dias é um tempo ideal, até mesmo pela ciência, para a gente desenvolver um hábito, né? Uau! Engraçado que a Roma é bem óbvia, a instalação de um hábito, do hábito de constelar em 21 dias. Então, em 21 dias, você acredita que vai instalar o hábito de constelar, que vai resolver umas paradas muito loucas aí da constelação. Sim. Quando a gente vai entrar, inclusive, eu falo muito louca porque é muito louca. Não quer dizer que não funcione. É o contrário, eu acho que é massa isso. Você entrar nessas paradas. Dito tudo, eu gosto dessas coisas muito loucas, né? Eu tenho esse apetite por uma coisa muito louca. E sei que é muito louco. Ao mesmo tempo, então ali você começa a ter uma noção do que o público queria, ou você tem um feeling desse produto, que vai ser essa imersão.
Eventualmente você experimenta com a duração da imersão, 180. Faz o seu primeiro 6 em 7. Quando foi feito o 6 em 7 em 180? O primeiro foi setembro. em setembro. Foi setembro ou foi outubro? É que os nossos lançamentos geralmente são nas viradas do mês, então sempre pega um pedaço do mês e um pedacinho Fechou. do outro, né? Vou colocar setembro aqui. Setembro / outubro. E você lembra quanto faturou a imersão 180? Cara, foi R$100 mil cravado, suando sangue mesmo. Lutando, catando na unha, como se diz. Até o final. A grande pergunta que eu me faço é, se esse foi o primeiro 6 em 7 com a imersão 180, por que vocês foram para 21? Por conta do trabalho. Primeiro que nessa imersão, a resposta direta é engajamento. Engajamento. A imersão, 21 dias, você está 21 dias consecutivos com a pessoa, você gera um valor muito alto para a pessoa. E como você está todos os dias, porque era aulas ao vivo, diariamente, de segunda a sexta-feira, você vai gerando muito valor para a pessoa, você vai transformando ela mais rápido, ela vai ver resultado mais rápido. Enquanto na imersão 180 dias, as aulas eram uma vez por semana, né? Então, imagina, em 180 dias a pessoa já chega lá no final fria, entendeu? É muito mais tempo. Parece que você vai receber muito mais, mas na verdade é difícil de engajar uma pessoa num processo por tanto tempo. Não quer dizer que é impossível, mas não é fácil. Eu entendo. Até para a gente desafiar, né, emergir, a gente tem que abdicar de algumas coisas, provavelmente. Mas enfim, que interessante, cara. E aí você otimiza o produto. E quando é o próximo lançamento do Imersão 21? Que agora é 21, né? Foi só esse ano. Nós fizemos nesse então, ano depois de setembro. Então segura um pouquinho. De setembro a outubro foi o seu último lançamento do Imersão 180. Exato. Só teve um do 180. Do 180 foi só esse lançamento. Só que nós tivemos mais um. Eu entendi. Virou o ano, vocês foram para mais alguns outros, correto? No mesmo ano ainda. Em 2019 nós fizemos outro lançamento. Então eu entendi. Faz sentido, porque ainda era 180. E quando foi e quanto fez? Mais ou menos. O que aconteceu? A gente tinha fechado com a Kátia, na época, determinado produto, né? A gente fechou uma parceria em determinado produto. Só que daí chegou em dezembro, a Kátia tinha um outro curso que ela dava presencialmente. E ela tinha ali, conseguia colocar, às vezes, 5, 6 pessoas. Quando tinha muitas pessoas no grupo, era 10 pessoas, que era um curso de formação com um ticket bem alto, né? E aí ela chegou e, Tadeu, será que dá pra gente fazer alguma coisa para potencializar esse produto meu? Porque eu tô só com 3 pessoas aqui, mas eu acho que tinha 2 pessoas, se eu não me engano. E o mínimo que eu posso fechar é 4 pessoas, senão eu vou ter prejuízo e tal. Aí eu falei, dá, Kátia. Se a gente fechar uma parceria guarda-chuva e envolver esse produto no meio, tá. E ela falou, não, beleza. Guarda-chuva? Parceria guarda-chuva que eu chamo é você... Colocar todos os produtos na parceria. Todo o seu conhecimento que você tem está envolvido na nossa parceria. Você não pode, por exemplo, criar um outro produto e querer lançar sozinho, né? Então a gente fechou essa parceria. E ela foi interessante para ela porque, modesta parte, a gente tem a mente muito fértil para resolver e melhorar produto e tal. Então, ela lançou esse desafio. Então, foi o seguinte, vamos tentar lançar esse produto. Se vocês fecharem 10 pessoas nesse produto, a gente segue a parceria. Guarda-chuva, no caso, né? Vou fazer um parênteses em toda essa conversa. Eu estou tentando... Você estava falando de instalação do hábito de constelar por 21 dias. Um dos hábitos que eu estou procurando instalar, não tem nada a ver com constelação, é de beber água. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, Ju, compra uma garrafa, que quanto maior a garrafa... acho que a gente vai beber mais, porque esse negócio de você estar enchendo a garrafa é mais uma coisa para fazer. Olha o tamanho da garrafa que ela comprou, cara. Aqui, ó. Olha isso, cara. Tem um tonel aqui. Eu tenho que aparecer nas lives agora assim, ó. Tem que ter uma garrafa, Eric. Tem que ter uma garrafa e tem que ter isso aqui do lado, ó. Um mate. O que é isso? É um mate? Não, tereré. Tereré. É claro. Mato Grosso. Mato Grosso é do tereré. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, que é diferente de Mato Grosso, com certeza. Exato. É que a gente imagina que tem a região do Mato Grosso e tem o sul do Mato Grosso, não tem nada a ver, né? Total. Dito tudo isso, então, voltando na Kátia, vocês fecham uma parceria guarda-chuva e a partir
E em dezembro, vocês lançam a imersão... Em dezembro, qual foi o lançamento que vocês fizeram depois do setembro e outubro, né? Eu parei no 6 em 7. Então, nós fizemos esse lançamento da imersão, que foi o primeiro 6 em 7 cravado mesmo. E aí, em novembro, foi quando surgiu o curso... Entre novembro e dezembro, foi quando surgiu o curso da formação, que ela queria lançar. E acho que ela estava com 2 vendas, 3 vendas. E aí a gente falou, Como é que beleza. chama o curso? É um curso de formação de consteladores mesmo. É um programa de formação mesmo, de constelação. A pessoa aprende a aplicar a técnica. Chama de formação de consteladores. Isso. Alguma coisa tipo. É isso mesmo que chama a parada? Isso, programa de formação de consteladores. Nada mais óbvio, né? Então tá bom. E aí, quanto fez esse lançamento? Eu lembro que a gente estava com a meta de fechar 15 alunos. Aí estava quase chegando nos 15. Eu não lembro se foi você ou foi a Kátia. Falou, não, vamos fechar mais uma turma. Aí, vamos correr atrás. Começamos a entrar em contato no WhatsApp 1 a 1. Porque naquela época a gente estava com umas 6 mil pessoas no WhatsApp. Era uma loucura para responder todo mundo. E aí fomos entrando em contato 1 a 1. Conseguimos fechar mais uma turma, né? Na verdade, até aconteceu um negócio que foi interessante. Eu fui mandar um e-mail e eu sempre fiquei com essa questão de integridade. E nesse e-mail eu mandei falando que ia abrir 3 turmas. A gente estava com a ideia de abrir 2 turmas. Só que no e-mail, na hora que eu digitei, não sei o que aconteceu, foi 3 turmas. Foi para todo mundo 3 turmas. E inclusive com os horários lá diferentes. Aí eu falei, cara, o que eu fiz, né? Aí eu falei com a Kátia, aí ela falou assim, isso que é quando você tem um parceiro ponta firme. Ela falou assim, cara, se você falou 3 turmas, vamos abrir 3 turmas. E aí a gente foi pro campo de batalha para lutar para abrir 3 turmas. Fechar. E abrimos. E qual o faturamento de 3 turmas? Ou qual foi o faturamento desse lançamento? Só pra gente ter uma noção. Lembro que o ticket era mais baixo, né? Foi mais ou menos de uns 105 mil reais, aproximadamente. Foi bem sossegado, inclusive. Entendi. E então você já tá com 2 6 em 7 potenciais, né? 6 em 7 no portfólio. E vai chegar o evento ao vivo, que foi o que a gente chamou de 678, que aconteceu 6, 7, 8 de dezembro do ano passado. Esse vai acontecer dia 4, 5, 6. E aí, vocês foram daquelas pessoas que quiseram ir? Como é que foi essa parada? Cara, nós fomos pro evento ao vivo, Érico, e a gente sabia já um pouco do ensaio. Por quê? É uma coisa que... Por que vocês foram? Vocês lembram o que motivou vocês a irem? Porque vocês estão no Mato Grosso do Sul, nada de errado, mas é uma pernada até São Paulo. Não é uma coisa simples. Eu não sei, quanto custa geralmente uma passagem em Mato Grosso do Sul, São Paulo? Não deve ser das mais baratas, não. Não, deu acho que uns 1.000 e poucos reais, mais ou menos, a passagem de volta, né? Não é barato, tipo, você não tá Rio-São Paulo, não é naquela ponte aérea. E ainda tinha um hotel, não sei onde vocês ficaram, quanto que gasta, mais ou menos, para ir num evento ao vivo presencial? Rapaz, quanto é que você orça isso? Hoje, você mais ou menos que sabe. É uns 1.000 e pouco para passagem, o que mais? Aí eu fui atrás de Airbnb, né? Porque eu não tinha muitas condições para... Apesar de já ter feito 2, 6 e 7, mas eu ainda não tinha condição de ficar em lugar muito bom, né? Então a gente alocou um hotel ali. Na época eu queria muito viajar com a minha esposa, então a gente já foi um motivo de viajar para sair um pouco e tal. Então ela foi meu irmão também com a namorada dele. A gente alocou um Airbnb e ficou lá. Mas o ponto principal da gente ter ido foi conhecer a Kátia pessoalmente, né? Que a gente não conhecia até então ainda. Sim, então vocês usaram o evento como desculpa para se conhecer. Basicamente Exato. Seria isso. E até aí a ideia era essa, né? E foi um investimento mais ou menos aí. Se você está falando de 3, 4 pessoas, R$1.000 mais ou menos por pessoa, a casa X, deve ter morrido aí uns 5 mil, alguma coisa. Uns 5 mil reais, exato. Por aí. Alimentação. Por aí. Tá bom. E aí, você sabia do tamanho da parada? Isso era óbvio o evento, você que ia ser daquele tamanho que foi? Não imaginava que era daquela forma, né? Eu já tinha visto o pessoal falar, a gente via as fotos, mas não imaginava essa grandeza de evento, de maneira alguma. Que quantidade de pessoas, enfim, de maneira alguma. E qual foi? Realmente foi. Como é que foi para você? Explica como é que foi lá para você. Só porque eu tenho essa impressão, porque eu nunca converso com as pessoas sobre o evento, é raro. E tenho aqui 2 pessoas que
frescos foram no meu último evento, né? Então é muito legal isso, do ponto de vista até de quem faz marketing, é muito massa, porque você sabe o que faz a pessoa decidir. Como é que foi isso para vocês? 3 dias sem dormir. 3 dias sem dormir, de fato. Cara, Vocês não dormiam? Não, eu não dormia, de fato não conseguia dormir, porque você tá no O evento... que não fazia você dormir? É difícil de explicar, eu vejo e ouço muito, mas raras vezes eu tenho a chance de perguntar assim, a queima-roupa, o que acontece? Ideias, cara. O evento, ele te explode a mente, de fato, de tantas ideias, de coisas que você pode implementar, que você pode corrigir erros que você está cometendo e você não está vendo ali, está na tua cara e você não está vendo. Então, eu sou assim, eu gosto de ver a coisa e eu já quero implementar, Exato. colocar em prática. Então, isso me deixava a noite inteira acordado, já pensando em implementar isso. Cara, vou fazer, como que eu não tinha visto isso, entendeu? Então, não tem como, eu ficava sem dormir. Até para fazer essa live aqui, eu fiquei tranquilo. Agora, no evento, cara, é tanta ideia, é tanta coisa que acontece que eu fico ansioso por conta disso, porque eu quero colocar em prática, e eu amo fazer isso, entendeu? Eu amo fazer lançamento. Então, quando começa a vir as ideias, eu não consigo dormir de fato. Eu quero ir lá e colocar em prática, entendeu? Saquei. Então foi isso que aconteceu. E você recorda de alguma palestra, alguma coisa que você lembra que, pô, isso foi interessante? Eu sei que eventos... Cara, por que eu pergunto isso? É engraçado, depois de um ano, o que ficou, né? Fora o que você lembra, mas algumas coisas vão e voltam, mas alguma coisa fica, ou tende a ficar. E geralmente isso é muito curioso para quem que faz um evento, saber o que ficou. Eu tenho a chance de perguntar para várias pessoas que estão participando desse podcast Faixa Preta, que eu sei que tiveram nesse evento, né? Por algum motivo ou outro eu sei que estiveram lá. Então é sempre interessante do meu ponto de vista. O que ficou para você? Uma coisa que... Muita coisa mudou depois desse evento. Mas uma das coisas que mudou radicalmente é que a gente era aprisionado ao WhatsApp. E isso tornava a nossa vida quase que um inferno, porque meu irmão ficava, ele que adicionava as pessoas, passava a madrugada dentro adicionando pessoas na época de lançamento, de captação. E no evento foi quando surgiu a questão do Telegram ali, né? Eles começaram a falar, cria o Telegram, começa a colocar o pessoal no Telegram lá. E aí a gente começou a trabalhar com o Telegram e começou a desapegar do WhatsApp. E isso aí foi fundamental para a gente. Estruturas simples, como por exemplo um e-mail, e é uma coisa que a gente aplica até hoje, que aumentou a nossa taxa de conversão absurdamente, que é você mandar os seus e-mails segmentados. Entendeu? Uma coisa tão simples, mas que faz uma diferença absurda, cara. E eu lembro da palestra lá e como você tinha que fazer. Manda primeiro para quem está engajado ali e tal, e vai dividindo. Enfim, são coisas que a gente, lá do evento, a gente absorveu isso, começou a aplicar e ter resultados imediatos, né? Os resultados são imediatos. Que massa. Não é que você lembra mesmo? Que legal. Muito interessante. Eu estava revisando, toda vez que a gente tem um processo, eu estava revisando o que foi feito ano passado. E o que vai ser feito esse ano. E eu contrato uma empresa, né? Não sei se você já sabe. Ela palestrou no final do evento do ano passado. É uma americana que chama Barry. E a Barry, ela faz o design desses eventos no mundo inteiro. Né? Não o design do meu conteúdo, mas o design de trazer a melhor experiência. A gente super investe nisso. E esse ano aconteceu uma coisa que chama... pandemia. E a pandemia tornou o evento presencial, vai ser virtual esse ano. E a gente está fazendo puta design. Então, hoje de manhã a gente estava vendo o que ia fazer, que ia fazer acontecer. E eu acho que foi na última quarta-feira. Hoje é quarta também, né? Hoje é terça-feira, né? Hoje é terça, tá. Na última quarta... Não, na terça-feira. Quarta tem médico. Enfim, na terça-feira a gente se encontra toda semana até o evento. A gente vai lidando com cada uma das coisas. E ela virou assim, ela falou assim, agora beleza, tem várias coisas do evento. Como é que vai ser o check-in? Como é que vai ser as interações? O que a gente vai mandar para casa da galera? Tem um monte de coisa que a gente está fazendo. Porque ela fez de grandes nomes aí. E é o 19º evento que ela faz. Esse ano. Porque o mundo ficou virtual, né? E a gente estava super excitado. E aí chegou uma hora que ela ou o marido dela, que, enfim, tá sempre no background, ele aparece menos que ela. Mas ele também tá no design dessa parada. Ele vira pra gente e fala assim, Érico, e aí?
Vamos olhar aqui qual palestra dá para repetir. E eu falei assim, como assim qual palestra dá para repetir? Porque assim, lá fora, nos eventos que eles fazem, eles arrumam um jeito, uma fórmula vencedora. É quase que o CPLs. Né? E aí você repete para não ter o quê? Para não criar a palestra de novo. Faz sentido? A gente podia repetir aquele evento, em teoria. Em teoria. Eu falei, não, Barry, a gente não repete as paradas aqui. Isso acontece com seus outros clientes. O Érico não repete. Ela falou assim, eu não sei se ela falou exatamente isso, mas falou assim, você vai recriar o evento inteiro? E é interessante porque é isso que eu fiz desde 2013. Desde 2013, pode ser que eu tenha repetido, mas eu não me lembro de ter repetido nada. Eu falei, não, o evento eu vou pegar o que eu aprendi em 2020 e vou condensar em 3 dias. Então, do mesmo jeito que eu poderia pegar aquele evento que foi fantástico, por exemplo, a palestra de Telegram, a palestra do e-mail, elas são relevantes hoje ainda, não são? São relevantes. Com Aquilo certeza. tudo é relevante, até hoje você está aplicando, mas eu poderia repetir. Mas desde lá eu aprendi muito mais. Muito mais sacadas, ainda mais esse ano que foi pandêmico, né? Foi uma completa revolução em tudo. Completa revolução, pelo menos do jeito que a gente vive, né? A gente vive uma revolução. E quiçá no ano que vem vai rolar a segunda revolução, né? Porque vai ser a volta às aulas. Não, Sim. a volta ao mundo, direito. Então, o mundo pós-pandemia também não é o mesmo. Então, o que vai rolar? Enfim, então, aí eu falei, beleza, no próximo meeting a gente vai. E aí eu fui com a minha equipe e a gente olhou. E sabe quantas palestras vão ser repetidas? Nenhuma. Zero. Show. E não teve tempo pra gente colocar tudo que a gente queria colocar. Então tá num processo de... É mais ou menos isso. Tá num processo de negociação. O que é mais importante? Isso. Que a gente sempre cogitou fazer 4 dias e não 3. Mas a gente também entende que talvez 4 dias, por mais que a gente possa colocar mais conteúdo, a gente vai perder um pouco do spam de atenção. Né? Você sobreviver por 3 dias aquilo sem dormir, porque vocês não quiseram dormir, mas 3 dias talvez seja o suficiente, né? Porque tem sempre um trade-off, né? Se você der mais, você vai perdendo o engajamento, chega uma hora, porque tem uma parada que ela fez o evento ano passado, e foi ao vivo, 678. E foi a primeira vez que ela palestrou no evento. Né? Ela nunca palestra, ela só faz o design do evento. Né? E aí tem uma grande coisa que no final do evento, geralmente não tem ninguém. Por quê? Porque a galera já está cansada e vai embora. Só que ninguém, até a gente fechar... Aqui não sei se vocês lembram, né? Mas eu lembro que eu estava lá vendo. Ninguém arredou o pé. Olha que louco, cara. Você ficar 3 dias... de 9 às 7, mais ou menos, aprendendo com conteúdo denso e ninguém arredava o pé. Isso é uma coisa que também ela fala que impressiona dos eventos, quando ela compara os nossos eventos, né, da forma com os outros eventos que ela faz, inclusive são de grandes nomes. Se eu contasse para você, você ia cair para trás de grandes nomes, pelo menos internacionais, não brasileiros, né, mas internacionais. Definitivamente, 1 ou 2 você tem certeza que você conhece. Quiçá, né? Mas enfim, não vem ao caso agora. Então assim, foi interessante ver. Então o evento esse ano é completamente novo. Vai ser completamente novo para vocês, mesmo os faixas pretas, né? Como é que eu sei que é completamente novo? Eu não fiz ele ainda. Quer dizer, eu não entreguei. Inclusive algumas palestras estão sendo feitas agora, né? A gente tem um grande processo de pesquisa para fazer, né? Então a gente está fechando os últimos detalhes, arrematando as últimas arestas. Por que a gente arremata no final? Porque o ano muda muito rápido. Né? Então a gente quer ter certeza que está tudo ok. Mas enfim, e eu faço essas perguntas do evento ao vivo porque para quem investe tanto tempo na produção de um evento, para condensar em pouco tempo, 3 dias é pouco tempo para quem ensina o que a gente ensina, essa densidade de informação para a gente é importante. Né? Enfim. É o que é. Fechando esse parêntese, vocês saem do evento. Como é que foi a vida pós-evento? Cara, o evento, ele trouxe pra gente algo que, se a gente não tivesse ido no evento, a gente não teria.
Com certeza. Eu acho que eu nunca conversei até isso com meu irmão, mas a gente não teria. Que era um objetivo. A gente saiu do evento, né, com o objetivo de bater, de virar faixa preta, de fato, né? A gente fez. Vocês acreditavam o quão você não tinha esse objetivo claro para vocês, é isso? Não tinha, cara. Eu pensava em 6 em 7. Eu não pensava em faturamento, tipo, eu não imaginava, eu só queria que fazer o 6 em 7 até então. A gente não conseguia imaginar essa casa dos 7 dígitos, entendeu? Não passava na nossa cabeça. Só que quando você chega no evento e você começa a ver um monte de gente fazendo 7 dígitos em um ano, aí você começa a falar, cara, mas peraí, eu quero chegar nesse lugar aí, entendeu? E aí foi onde a gente traçou a nossa meta para chegar aos 7 dígitos, de fato, entendeu? Então, eu tenho certeza que se a gente não tivesse pensado nisso, a gente não tivesse ido no evento, a gente não teria tido essa meta, né, esse objetivo para 2020. Então, lá no evento, a gente já saiu com isso muito claro. E com alguns outros parâmetros também bem alinhados. Por exemplo, quando quando a gente fez a reunião com a Kátia, a gente alinhou ali, por exemplo, alguns conteúdos que a gente ia começar a distribuir semanalmente, independente de lançar curso ou não sobre aquele conteúdo. Ela tinha um conhecimento muito específico que, no momento, ela não queria lançar um curso sobre aquilo. Mas a gente já via que aquilo ali seria uma ótima oportunidade. Então, nesse evento, aconteceu algo interessante, que a gente só foi colher frutos agora, que foi a gente definir uma linha editorial para um conteúdo específico. Que a gente foi fazer o lançamento mês passado, entendeu? E, enfim, lá no evento aconteceu a questão do Insider, né? Para entrar no Insider ou não. A gente viu aquele monte de depoimento, a gente viu um atalho para chegar ao nosso objetivo, né? E só que... Como é que foi isso para vocês? Vocês já sabiam que existia o Insider ou foi uma surpresa para vocês? Eu sabia, não sei se meu irmão sabia. Eu sabia porque o pessoal comentava em grupo, enfim, o pessoal comentava, mas eu nunca tinha dado atenção a isso. Eu não sabia o que era de fato o Insider, né? Eu fui descobrir o valor realmente de fato do Insider lá, né? O que era de fato o Insider lá dentro. Só que quando a gente ouviu o Insider e viu aqueles resultados, eu pensei, cara, a gente consegue chegar nesse resultado aí. Eu não preciso entrar no programa Insider para chegar nesse resultado. E de fato, eu acredito que a gente conseguiria mesmo. Mas eu só não iria ter conseguido provavelmente em tão pouco tempo. Isso é certeza que eu não conseguiria. E eu lembro que eu saí com meu irmão para conversar e ver se a gente entrava. Tava aquela loucura de gente na fila para fazer inscrição no Insider. E eu encontrei o Renato no caminho. Aí chamei o Renato e falei, cara, preciso conversar com você, preciso tirar uma dúvida. Ele falou, não, beleza, tô aqui, pode ir falar. E eu comecei a contar pra ele, cara, eu entrei no Fórmula esse ano, a gente já teve esses resultados, e tipo, já fizemos 2 6 sets, estamos escalando. Eu acho que o Insider não é pra mim, cara, falei pra ele. Eu acho que a gente consegue tocar o barco sozinho, você acha que compensa entrar no Insider? Aí ele falou, claro que compensa entrar no Insider. Mas eu já tô tendo esse resultado. Como que vai me ajudar? O Insider não é para iniciante, eu ainda perguntei para ele. O Insider não é para iniciante, para quem não está tendo resultado? Ele falou, não, cara, o Insider é para você. O que você quer? Não, eu quero virar faixa preta, ainda falei para ele. Falei, então entra no Insider, ele falou. Aí eu falei, cara, então vamos entrar. Conversei com a Kátia falou, Tadeu, se você topa entrar no Insider, porque eu não tinha dinheiro. Então a gente dividiu com a Kátia, eu lembro que eu tive que dar o meu 13º para pagar o Insider, enfim, a gente fez um cambalacho lá para conseguir pagar, porque a gente não tinha cambalacho. É um investimento grande, né? O quê? Você pagou à vista ou a prazo? Nós pagamos parcelado, só que eu quitei antes do previsto, inclusive. É cerca de na época, 40, 50 mil reais. Né? 40, 50 mil reais, foi exato. E que legal que a Kátia comprou a ideia. Interessante isso. Por que você acha que ela comprou a ideia de fazer um investimento numa mentoria de 40, 50 mil? A pergunta dela foi, você acha que compensa a gente entrar? Por que você acha? Eu acho que o Insider, ele vai ser, eu não me lembro exatamente a resposta que eu dei, mas é como se ele fosse o GPS, a gente vai ter uma mentoria, eles vão fazer a análise de todos os nossos debriefings, e eu lembro que foi uma coisa que me convenceu, cara, que fez eu despertar. Foi que convenceu? O que foi? Você falou assim... O que eu falei? Se você fizer
se você se inscrever agora, amanhã, hoje mesmo, depois da sua inscrição, você já pode fazer o seu debrief. Você faz o seu lançamento, desde que seja depois da inscrição, você já pode fazer o seu debrief. E eu já tinha um lançamento marcado, entendeu? Inclusive, acho que era um lançamento relâmpago, se eu não me engano, que a gente tinha marcado, justamente por causa do evento, por estar viajando. E aí eu fiz esse lançamento e já joguei esse lançamento dentro do Insider para fazer o debriefing, né? Então isso mentoria, já... né? E ela Exato. tem vertentes de mentoria que debriefing de todos os seus lançamentos por um faixa preta. Tem vários, teve desafios, entre vários. Qual foi o entregável que, na sua opinião, fez mais diferença para você do programa? O que no programa, na sua opinião, para você, fez mais diferença para você ter conseguido a faixa preta naquele ano, né? No ano corrente de 2020? Quando é que vocês atingiram os 2 milhões de faturamento? Foi em julho, né? Julho para agosto agora. Metade do ano? Vou chamar de metade, assim, uma metade meio otimista, uma metade marqueteiro, né? Tipo, agosto, metade do ano é meio marqueteiro, mas tá tudo bem. Segundo, foi antes do final do ano. Dito tudo isso, se você fala do seu ano anterior, a gente está falando de 200 mil reais, talvez 300 mil reais de faturamento, é isso? Mais ou menos. Cara, nós fizemos de março a dezembro, a gente fez mais ou menos 450 mil reais de faturamento. Então, se a gente está falando de março a dezembro, que é o ano de marqueteiro também, o ano não começou em janeiro, mas enfim, começou em março porque você entrou em março, basicamente. Então, de março a dezembro, a gente está entrando num faturamento de 400 versus um faturamento até agora de vocês é mais ou menos, pelo que eu sei, é o quê? 2,6 milhões? Agora a gente bateu 3 milhões. 3 milhões. Pô, é um delta grande pra caramba. Então, assim, tem alguma coisa, e eu tenho certeza que vocês estavam numa crescente. Eu não duvido, eu acho que vocês isso. Mas dentro do programa, o que você acha que fez a diferença para vocês para ter contribuído a isso? Quando eu falo contribuído, não estou falando que é responsável 100%. Eu acho que quem é responsável, você, é a Kátia, a determinação. E eu falo isso porque tem gente que faz, tem gente que não faz. Para mim é óbvio isso. A gente teve um salto de faturamento muito grande, ao mesmo tempo tem o cavalo e tem o jockey. E tem o mentor. O cavalo, o jockey e o mentor. O técnico, né? A gente chama de mentor, técnico, né? Geralmente é o conjunto que ganha a corrida. Não adianta você ter um mentor, não tem um cavalo e um jockey, não adianta ter um fantástico jockey, um cavalo pangaré, não adianta ter o cavalo garanhão e um jockey desfocado. Né? Então não funciona, mas assim, o cavalo, o jockey e o que foi para você o entregável, o que fez a diferença? Muitas coisas fizeram diferença. Comunidade, o que é? A comunidade é sensacional, né? A comunidade ela é sensacional, você está envolvido, só a comunidade já vale muito. Mas é sensacional a ponto de aumentar de 400 para 3 milhões? Não, o que fez a gente aumentar, de fato, foi o primeiro debriefing. O primeiro debriefing pagou todo o nosso insider. Fala mais Esse sobre foi isso. o ponto. A gente tinha um problema, lembra? Que a gente chama de análise de lançamento, né? Isso, a primeira análise de lançamento. Lembra que eu te falei atrás ali que no lançamento da formação nós abrimos 3 turmas, certo? Correto. Por que nós abrimos 3 turmas e não uma turma só com mais gente? Porque a gente tinha um esquema de que a Kátia fazia a avaliação aluno por aluno. E as aulas eram extensas, aulas de 4 horas. Então a gente não conseguia escalar. A gente tinha que abrir várias turmas para conseguir escalar. Então imagina, 3 turmas com... cada turma tinha mais ou menos uns 15, 16. Nesse lançamento acabou que teve turma com 18, 19. Então ela ficava a semana inteira cheia de aulas ao vivo, porque os encontros todos eram ao vivo. Então a gente tinha um problema sério de escala, muito sério. Então vender era a bênção e a penitência. Você fazia o 6 em 7 logo após uma penitência para entregar o formato que vocês tinham, entendi. E aí o que aconteceu nesse debriefing?
Aconteceu que nesse primeiro debriefing, cara, o cara simplesmente abriu a nossa mente, entendeu? Quem Uma que era o frase ali cara? que ele falou, Lembra pra mim. o Rafael Batista. O Rafa, que é um dos analisadores, o que ele falou pra você? Eu gosto de desconstruir essa faixa preta de uma maneira mais... Você lembra do que aconteceu? Ele, lembro, com certeza, isso aí eu não esqueço mais. Eu tava contando para ele, cara, eu tenho um problema, não consigo escalar, o máximo que eu consigo colocar é X alunos, e imagina, se eu tiver que fazer 200 mil reais em um lançamento, eu vou ter que abrir quantas turmas? Quantas aulas que a Caixa vai ter que dar ao vivo de 4 horas cada aula? Ele falou, cara, a sua solução está no Insider. Ele só falou essa frase, te juro, ele falou, a sua solução, algo assim, está no Insider. Quando ele falou isso, pá, estralou na hora, entendeu? Falei, caracas, vou pegar os alunos que eu tenho formado e vou criar, olha a ideia, vou criar um programa para esses alunos, para eles se desenvolverem, e uma das etapas desse programa é eles avaliarem os alunos novos que estão entrando, entendeu? Feito isso, eu criei mais um produto. É muito Criei mais um louco, faz produto. sentido. Às vezes o Insider é um programa de mentoria que tem atenção de 1 a 1 e é escalável. Porque você tem atenção Exato. no faixa preta. E como é que a gente faz isso? Os próprios alunos que viram faixa preta, eventualmente, se quiserem, se escolherem, viram analisadores, por N motivos. Porque, você já parou para pensar por que um faixa preta analisa lançamento? É uma coisa de louco, porque agora você é um. Então, você pode pensar que provavelmente não é por causa do dinheiro. Porque você aprendeu a ganhar dinheiro. Mas espera aí, tem alguma coisa que faz com que eles analisam. E o que é? Primeiro é o seguinte, primeiro é a capacidade de você olhar lançamento após lançamento. E não é lançamento do estudo de caso de Harvard, não. É lançamento do cara ali, com os dados reais. O tempo inteiro você vai tendo ideias para qual lançamento? O seu não tem como. Você expõe a sua mente e uma ideia que você fecha no seu lançamento, ela vale... Tem ideias que eu tive em lançamentos que valeu por gerações, assim, anos. Tem insights, alguns deles eu ensino para vocês. Mas é interessante a exposição. E outra coisa é que quando você analisa um lançamento de um outro insider, que o cara não é o cara pagou 40, 50 mil. E você é o analisador que pinta na frente dele lá. Ele vem com todas as perguntas do mundo. E eu acho que é interessante isso, que quando ele desafia conceitos de você que nem você desafiava. E ao ele desafiar aquilo, ele te força a pensar no fundamento por trás daquele conceito. E aquele fundamento te deixa mais afiado. Quando você passa por 100 análises, você não sai um novo ser humano. É interessante. Sem falar que você tem exposição a trocentos mil negócios, desde constelação familiar. O Rafa fez a faixa preta dele em emagrecimento. Então, tipo, não tem nada a ver com essa parada, mas você entendeu? Pô, eu analisar um lançamento de constelação familiar me abre a cabeça e vai me dar uma noção, uma exposição que eu posso usar em lançamentos da forma. Do mesmo jeito que ele linkou o Insider, que é um próprio programa, a um programa de constelação familiar. De onde você ia tirar essa ideia? E o próprio Insider nasceu disso, né? Eu não acreditava que o modelo do Insider era possível com um tipo de resultado que era... Eu não acreditava no mais e melhor. Era impossível isso. Eu acreditava, para ser melhor tem que ser pequeno. Olha que interessante. É uma crença. Até que eu descobri uma vez, analisando, né, vendo que você poderia ter melhor com mais gente. Como assim? Ué, se eu analisar 2.400 lançamentos, eu fico melhor. Desde que eu não caia ao nível das pessoas que analisam, sejam faixa preta, sabe? Sem baixar o nível. Eu vou ter uma inteligência de lançamentos que é... Como é que alguém vai ter outra? Né? E é interessante isso. E aí a gente acaba conversando sobre toda essa inteligência no Plat, né? Que é onde os faixas pretas... eu falo que onde eles moram, né? Eles acabam uma hora ou outra indo pro Plat, né? Eventualmente.
porque a gente começa a ter uma inteligência coletiva brutal. E eu acho que foi essa inteligência coletiva brutal que veio da divisão de base do Insider, eventualmente graduando-se a faixa preta. Quando você chega na faixa preta e você está fazendo só o seu lançamento, veja bem o Érico faz lançamento de quê? Da fórmula e do Insider. Faz sentido? Esse é o meu mundo, hoje, no caso. Mas porque a gente analisa, a gente tem insights que a gente nunca ia ter simplesmente lançando. Eu só lanço um produto, a fórmula de lançamento. E desses insights nasceram lançamentos ao vivo, lançamento do Telegram, aquelas várias coisas que hoje é óbvio para vocês, né, que a gente acaba dizendo no Insider e que não era óbvio para a gente um ano atrás. Enfim, fecha parênteses. Então, nesse design, você muda uma coisa, um design estrutural naquilo que você entrega que te permite o quê? Crescimento. Sem tanto sofrimento, sem a penitência, né? Que te permite a bênção sem a penitência. Olha que interessante. Exatamente. E isso possibilitou a gente, em um lançamento, essa escala, você descobrir essa chave para virar a escala, em um lançamento você fazer o faturamento inteiro de 2019. Total. Como é que foi esse lançamento e quando ele aconteceu? Faz o quê? 3 meses? Sim. 3 meses mais ou menos. A gente fez um lançamento da formação, desse curso de formação, e a gente bateu 630K mais ou menos, 630 mil. Esse é uma coisa que eu falo muito pouco, mas geralmente é o famigerado 1 ano de vendas em 7 dias. Então você faz um faturamento de 600 verdade, e pouco. Foi 5, né? Foi 5, olha que legal. E é engraçado. E às vezes é uma sacada. Uma sacada muda o jogo. Uma sacada. É engraçado isso, né? E ó, se você for parar para pensar, ela não mudou o jogo só agora. Porque agora você conhece essa sacada. Se você não tivesse tido essa sacada, de repente você ia ter, vai aqui. Mas você entende que você ia ter que trabalhar, eu costumo falar de remar. Remado talvez o mesmo tanto para um faturamento hiper inferior, um impacto hiper inferior. Com certeza. Eu estava conversando esses dias, eu acho que com a minha esposa, não sei. E eu falei exatamente isso. Eu tenho certeza que eu teria essa sacada. Agora, quando que eu teria essa sacada, que eu não sei. Talvez depois de 6 meses, e 6 meses, quanto que eu não teria deixado de faturar? Por já ter virado essa chave, entendeu? Então, é o tal do atalho, cara. A análise, ela me proporcionou um atalho, entendeu? Porque já tem pessoas que já viveram isso e já estão sacando isso faz horas. E você está compartilhando, trocando essa experiência com elas. Então, e eu faço muito isso, assisti muito debriefing, porque os debriefings, as análises, né, elas são fantásticas, é um conteúdo que faz total diferença. Se eu pudesse, eu parava meu dia só para ficar assistindo análise. Mas aqui não dá para parar, mas Você tem que, uma hora você tem que implementar, né? Exato. Mas teve um ponto-chave aí, Érico, também, para que tudo isso pudesse acontecer. Que foi em março de 2020 agora, porque eu ainda estava trabalhando em março no Ministério Público, né? E aconteceu um ponto aí que meu irmão ficava cuidando das coisas durante o dia e à noite eu me matava de trabalhar, virava a noite trabalhando para fazer as coisas acontecer. Meu irmão, ele faz toda a parte do tráfego, ajuda ali na parte das edições de vídeo e tal, mas a parte do lançamento da aplicação da estratégia do Fórmula, né, as copies, enfim, eu que fico responsável. Então, eu não tinha outra opção a não ser ficar a noite inteira, adentrar a noite trabalhando. E isso foi me deixando doente. Trabalhar durante o dia num lugar e à noite em outro. E você está trabalhando em um lugar que você está insatisfeito. E aí foi onde eu tive que virar a chave de queimar a ponte de fato, né? Então, o que me possibilitou queimar essa ponte, né? O que me ajudou foi justamente estar envolvido, estar dentro de um ambiente de pessoas que acreditam naquilo que eu acredito, que foi o Insider. Inclusive no nosso primeiro encontro do Insider, naquele Hot City, ali foi o ponto da virada para mim, para eu tomar minha decisão de fato e seguir em frente no que eu realmente queria, né? Pediu demissão. O emprego do Ministério Público pagava 16 mil reais. Exatamente.
E aí, até essa época, o nosso maior faturamento tinha sido, acho que, 200. 200 mil reais. E a partir do lançamento seguinte, os nossos faturamentos começaram a dobrar já, entendeu? 300, Porque você 400, estava all 600. in, né? Você estava dentro. Porque eu estava envolvido só com isso, exato. E trabalhando dentro da minha casa, né? E a gente Eu acho- escalou o Monte Montão também. Teve esse ponto também no Monte Montão. Exato. Fala mais sobre isso. Era uma Fala mais coisa sobre óbvia isso, para já que você vocês? lembrou. E esse foi uma outra falha nossa. Não foi uma falha, né? Mas o Gustavo fala, Gustavo, sobre isso. O ano passado, a gente demorou muito para começar. Assim, tudo tem seu tempo, mas a gente demorou muito para começar a escalar os investimentos. Até então, o ano passado, o maior investimento que a gente tinha feito tinha sido 25 mil reais. E tinha saído 6 em 7. Esse ano, o primeiro lançamento foi em janeiro. A gente investiu, foi no lançamento da imersão, né? Foi. A gente investiu 20 e voltou 100. A gente poderia, aí tem a imersão e tem o programa de formação. Então a gente estava intercalando. Um mês lançava a imersão e no outro mês a gente lançava a formação. No primeiro lançamento desse ano a gente investiu 20 e voltou 100 na imersão. Em vez da gente investir mais na formação, a gente foi lá e investiu 20 na formação e voltou 200. Aí que a gente começou a pegar mais confiança em investir mais. Aí a gente foi para 40 ou 50 mil, não me lembro de cor, e na imersão. Esse dinheiro vem do próprio dinheiro ganho anteriormente. Você está Exatamente. reinvestindo, Até- realimentando a máquina. Sim. Eu estava até conversando isso com o Tadeu esses dias, e eu acho que a gente nunca tirou mais de 10 mil reais do bolso, né? Porque Na só no verdade, Insider, só a né? primeira vez, né? A gente só fez investimento Lembra? uma vez, que foi o primeiro investimento, que eu lembro, inclusive, até hoje, que eu estava no supermercado e falei pro meu irmão, cara, eu tenho X reais, se a gente não fizer esse negócio acontecer com esses X reais, eu tô quebrado, porque eu tô devendo até, e foi só o único investimento que a gente fez, nunca mais a gente precisou para tirar dinheiro do bolso, praticamente. Exatamente. A própria máquina realimentou a máquina. Exatamente. Aí depois desses dois lançamentos que a gente investiu 20, foi o primeiro que fizemos 100, depois investimos 20, fizemos 200, aí pegamos um pouco mais de confiança, investimos 40 e fizemos 170, que foi no da imersão. Aí no da formação foi bem na época da pandemia. Foi bem na época que eu saí, inclusive. Sim, eu lembro que o Tadeu tinha feito um debrief e assim... Pô, e você saiu logo na época da pandemia, você não ficou com o seu na mão, não? Cara, Pai do céu. foi tenso, porque eu pedi a exoneração, Érico, no dia 9, dia 7, né? Dia 9 eu recebi a exoneração. Duas semanas depois, de março. De março. 2 semanas depois, fechou tudo aqui em Campo Grande. Tudo. Então, a galera E aí começou a comprar álcool gel. Não, nem álcool gel não tinha aqui mais pra comprar. Não tá ligado? Álcool gel era 50 reais, mano. Então, assim, foi. E aí eu até recebi algumas mensagens de alguns colegas, tá? Até mesmo do Ministério Público. Cara, o que você fez, né? Tipo, nossa, né? Você saiu de lá e agora, né? Como é que você tá? Né? Tá trabalhando, o que você tá fazendo? E eu falei, cara, eu saí agora. E eu sabia, a gente tinha ali já, os lançamentos estavam estáveis, né? Desde novembro, dezembro, janeiro, né? Fevereiro, a gente teve lançamentos bons. Mas naquela hora da pandemia é um negócio que ninguém estava esperando, nunca a gente passou por isso. Aí bate aquela questão, será que o que vai acontecer agora com os lançamentos? Será que vai cair, vai subir? Eu pensei, eu sempre fui um cara que acreditou muito em mindset. Eu falei, se eu baixar a cabeça agora e transmitir isso para minha equipe, transmitir isso para a Kátia, para o meu irmão, a coisa vai ficar feia. Então eu comecei a reparar a comunidade, ver o que o pessoal estava fazendo. Inclusive eu fiz um debriefing, perguntei no debriefing se a gente devia investir mais ou não. E em plena pandemia, na hora que parece que a lógica fala assim, você está numa pandemia, você está numa crise, cara, tira o pé do acelerador. Foi aí que a gente pisou o pé no acelerador. E aí colocou mais dinheiro e foi um dos nossos maiores faturamentos aí que começou a chegar, né? Foi a primeira vez que a gente investiu 100k. Foi a primeira vez que a gente investiu 100k. Engraçado, eu ainda lembro da pandemia também. Ela correu diferente para mim. Eu não tinha... Eu sempre fui muito conservador na reserva de caixa da nossa empresa, né? Antes da gente dividir dividendo, a gente tem uma coisa que chama Open Doors. Você já ouviu falar disso? Já falei disso para vocês? Não. Tá, basicamente é o seguinte.
Open Doors é o cálculo de quanto a empresa precisa para funcionar sem vender um centavo e sem receber nada. Então, se a minha empresa parar de receber agora e não vender mais um centavo, por quanto tempo ela funciona? Isso inclui os salários, inclui o aluguel que eu tenho no escritório, isso inclui o cafezinho, inclui até o fato de eu ter que demitir todo mundo. Imagina que eu tenho que demitir todo mundo. Às vezes ninguém faz um orçamento de quanto você precisa para demitir seus funcionários, se você precisar. Tanto é que várias pessoas fecham a empresa e acabam endividados, mesmo fechando a empresa. Por quê? Porque tem rescisão de fundo de garantia, 40%, e tem outras coisas. E eles não fazem um orçamento, então o cara não pode nem fechar a empresa. Então, um tempo atrás, quando eu estava bem ascendendo, e estava lá no grupo do meu Platinum, não nesse Platinum do Brasil, lá fora. Veio um cara mais velho do grupo, e vendo aquilo tudo, falou assim, Érico, deixa eu fazer umas perguntas. Na verdade, não foi ele, foi ela. Ela chamava Ruth. Inclusive, ela é uma psicóloga, ela tem cabelo branco, né? Tem cabelo grisalho. Bem mais... acho que ela é bem mais velha que eu. E ela sentou para conversar comigo. Tipo assim, eu era o... Falei assim, deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa interessante. Antes de entrar no mundo digital, eu era do business de conferências. Ela fazia conferências. Conferência mesmo, que você chama os psicólogos para falar para psicólogo, sabe? É tipo isso. E ela falou que teve uma época na vida dela que ela quase faliu. E ela não quase faliu necessariamente porque o business estava mal. Ela quase faliu porque ela não gerenciava a caixa. E ela falou assim, Érico, não é um mau negócio que falha, os negócios é fluxo de caixa. E ela me fez algumas perguntas. Se a sua empresa deixar de faturar agora, quanto tempo você sobrevive? Engraçado isso. Ela apelidou esse número de Open Doors. Né? Quanto tempo você mantém as portas da sua empresa abertas sem necessariamente demitir, mas quanto tempo você demora? E na época, eu acho que era 3 ou 4 meses. Por quê? Porque todo o dinheiro que eu ganhava, eu distribuía. Mais ou menos isso, né? E você vai distribuindo a grana, o que vai acontecendo com a distribuição? Sua renda aumenta, você gasta mais. Não sei se é assim com vocês, mas enfim. Não é que você distribui, ele vai para um... Nem todo mundo tem o mesmo negócio. Ela falou assim, cara, você vai criar isso. E ela depois me perguntou, você consegue demitir seus funcionários? Você já parou para pensar? Quem tem muito funcionário, você sabe quanto você... Se você quiser fechar a empresa hoje, você sabe quanto dinheiro você precisa para fechar a sua empresa? E eu não sou empreendedor. Meus pais são 2 funcionários públicos. A gente nunca teve isso. Ninguém nunca chegou para mim e sentou no... Érico, senta aqui no meu colo. Não, senta aqui no meu colo. Senta aqui do meu lado. Deixa eu te explicar umas paradas de empreendedorismo para você. E naquela época, eu não estava numa ideia mal, mas eu fiquei muito feliz dela ter me falado isso. E na época eu sentei com meu irmão Hugo, também meu sócio, e falou assim, a gente vai acertar, a gente vai deixar a nossa empresa indestrutível. Entre isso, a gente programou de criar um Open Doors, uma reserva de caixa, que chama de Open Doors, que a gente mantém a empresa aberta por cerca de, na época era 13 meses. 13 meses. Então a minha empresa, na época que a gente setou isso, ela sobrevivia por 13 meses antes de eu dividir lucro para mim. Então eu nem o Hugo pegava nenhum dinheiro a mais do que é o básico da sobrevivência antes disso acontecer. Vai vendo. Quer dizer que, por exemplo, se eu contrato alguém novo agora, vamos supor que eu contrato um funcionário novo. E vamos supor que esse funcionário novo custe para mim, sabe, 200 mil por ano. Não falo nem o salário dele, porque o salário dele é X, mas ele custa Y e para demitir é Z, entendeu? Então, se ele ganha 100 mil por ano, vai me custar uns 220 mil por ano, mais ou menos. Quer dizer que antes, se eu contratar mais um, antes de eu tirar dinheiro no bolso, eu tenho que botar um ano de salário dele nesse fundo, e aí interno. Para depois eu pensar em dividir negócio para mim. Vai vendo, eu sou conservador desse jeito, né? E aí a gente fez isso.
Eventualmente hoje é bem mais do que 13 meses, bem mais. Só que então o que aconteceu? Veio a pandemia, eu estava desesperado? Não estava, porque eu tinha, sabe, uns 24 a 32 meses de caixa na empresa, não sem tocar no meu patrimônio pessoal. Eu estava tranquilo. E a tranquilidade do Open Doors me deu mais clareza de pensamento. E olha, veja a minha clareza de pensamento. Cara, isso é fantástico no sentido, não tem como falar que uma pandemia é fantástico, tá? É muita morte, é muito isso e aquilo. Ao mesmo tempo, tem efeitos colaterais disso. E o efeito colateral, o mundo vai ficar mais digital. Só que ao mesmo tempo que eu estava pensando que isso ia ser uma suposição, ia ser uma boa coisa, eu vi os insiders e, quiçá, os platinums desesperados. Galera, eu falei, cara, e como é que eu sei que a pessoa está desesperada? Você sabe como é que eu sei? Não, Você sabe como é que eu sei que a pessoa está desesperada? não. Ela pensa em desistir. Então, gente, eu via plat desesperada, até faixa preta mesmo. De onde vem geralmente o desespero? Vem, na minha opinião, tá? Isso é uma alucinação. Vem da falta de caixa. A falta de caixa te bota em pressão. E em pressão, você toma atitudes que não seriam ideais. Então, vinha plat, meu Deus, o que vai acontecer? O desespero acontecendo. E no insider, eu tenho que desistir porque minha vida... Eu falei, não é que você tem que desistir, agora que o bicho vai pegar, agora você vai faturar como nunca. Isso era a minha vida, entendeu? E na época foi a ideia de, quando eu via que, por mais que eu falava, era uma opinião contra a outra, em inglês chama he said, she said, que é, eu falei, você falou. Eu falei, cara, como é que eu podia criar alguma coisa que tirasse esse pânico? E aí foi a primeira vez que a gente fez o desafio. Na época chamamos de 20LL. Falei assim, essa parada vai ser boa e eu vou fazer junto com vocês. Foi a época que eu já ia fazer mesmo, né? Porque eu achava que devia ser feito. E eu vou fazer junto com vocês. E o medo da pandemia me deu uma grande desculpa. Sabe qual que é a desculpa? Reza a lenda, não sei se você já vê em política, que quando um país está em crise, muito em crise, em dor, é aí que você faz reforma. Porque, você vai fazer uma reforma que é necessária, mas vai causar dor, vai causar... Se o país está indo bem, como é que você vai fazer reforma? Só que quando a galera está em dor, em medo, o que acontece? Aí você consegue fazer reforma. Faz sentido? E tinha uma reforma que eu queria fazer faz muito tempo, cara. Tem uma que eu não conseguia encaixar. Eu sempre falava dos 2 raízes e 7 Nutellas, mas eu queria ainda mais do que 2 raízes e 7 Nutellas. Sabe o que eu queria? Eu queria raiz todo dia. Esse é o que eu queria. Porque eu achava que isso ia bombar. Mas, se os caras não estão fazendo nem 2 raízes e 7 Nutellas, eu vou falar pro cara fazer todo dia? Não funcionava. Aí veio a tal da pandemia, eu falei assim, agora tá todo mundo com o seu na mão, né? Pra não falar o que eles estão na mão, mas é bem, Aí eu falei assim, se é um dia que é a hora de implementar essa parada, é agora. Porque eu já fazia, né? Não sei se você sabe. Agora eu tô fazendo meio que 2 por dia. Não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas fazem. Né? E eu, não tá fazendo nem 2. Aí eu cheguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Por 20 dias... Foi 20 dias, é isso? Acho que foi. 4 semanas. 4 semanas a gente vai fazer todo dia. Por quê? Porque a pandemia chegou. E quando você tem que focar no que você tem controle, e o que você tem controle é intensificar o que você tem controle. E é engraçado, cara. A galera comprou aquele desafio dito e feito. Assim, o primeiro desafio. E foi o mês de maior faturamento do Insider, né? Engraçado. Dito tudo isso, o programa faturou no ano passado, o programa é vocês, né? A somatória do faturamento dos mentorados faturou no ano passado 78 milhões de reais. Até um pouco antes dessa call, sabe quanto que era o faturamento conjunto do programa? 234 milhões de reais. Vocês, né? Assim, os seus 2 mais seus 3 no caso, né? E é claro que o programa é maior do que o ano passado, é mais que o dobro. Então era de se esperar que a gente fechasse o ano com 140. A gente está falando de um faturamento que vai de 230 milhões a 300.
E eu não duvido que isso é uma mistura de o programa ter ficado melhor, da gente ter inserido esses desafios, das análises e tudo. Mas hoje em dia, engraçado que antigamente o tema do outro, você está fazendo 2 sites e 7 telas? Eu não lembro a última vez que eu tive que perguntar isso mais. Acabou. Ninguém nem pensa nisso. Então, assim, é uma história interessante. Então, eu conto uma história do programa que vocês não sabem dessa parada, mas para mim, ó, em tempo de medo é hora de você dobrar, né? Total. E eu acho que essa questão dos 2 Nutellas, dos 2 raízes e 7 Nutellas, cara, é impossível você não executar isso dentro do Insider. É um passo a passo, esmiuçado, assim, que o Fórmula já é fantástico. E o fato é que a gente teve resultado só com Fórmula, sem estar no Insider. Mas o GPS, o passo a passo que vocês entregam dentro do Insider, não tem como você não ter clareza, né, do que executar, né, do momento de cada coisa. A gente estava conversando sobre... vai ter uma palestra de... Sempre tem uma, 2 ou 3 sessões de tráfego dentro do Fórmula, né? E eu falei assim, e aí? Das análises de tráfego, a gente faz análise de tráfego lá no Insider, né? Qual que é o principal problema? E aí eu acho que, não sei se foi o Gui ou o Thiago que falou pra mim, assim, Érico, você não vai acreditar. É porque eles fazem e reportam pra gente, né? Você não vai acreditar. Cara, só 10% das pessoas que fazem análise, isso é, 1 em cada 10, investe no Google. E eu virei para eles e falou a seguinte coisa, eu falei assim, de quem é a responsabilidade disso? Né? Eu perguntei assim, brincando. Cara, ano que vem, isso vai ser história. A gente vai fazer o desafio do Google. E vai fazer um desafio onde a gente vai fazer história de que insider, a gente procurar terminar um programa sem nenhum insider. Ainda olha, sem investir no Google, só 10% investir no Google, que você deve saber, é uma grande fonte de receita e oportunidade, vou chamar de fonte. Mas que pode isso? Então, assim, ainda assim tem um grande potencial não explorado. Você acredita nisso? Então, ano que vem se prepara porque vai ter desafio do Google, entre outras coisas, mas é muito louco isso, de ter uma galera... E sabe o que é o melhor de tudo? Para mim, é que a galera que entra no Insider, porque o investimento talvez seja alto, porque é um programa intenso mesmo, porque eles já sabem que é intenso, a galera é sangue no olho. Você sabe, né? É um sangue no olho diferente, né? É uma palavra errada, sangue no olho. É muita vontade de implementação. Né? Ninguém tá de brincadeira. Pessoas tipo você, que, entra lá e deixa um emprego de 16K de lado. Não é de lado, né? Mas... E não foi irresponsável também, porque você já tinha uma certa projeção. Não sei se foi tão irresponsável assim, né? Quem sou eu para julgar, né? Mas, enfim. Então é massa de se ver isso. E é massa. Então é massa. É um processo de seleção muito grande. De seleção, as pessoas se auto-selecionam. O Fórmula seleciona as pessoas. Depois o evento ao vivo é mais uma seleção, né, dos insights. O cara parar 3 dias para escutar. Depois o Insider passa a ser a nova seleção, um programa maior. Mas é legal conversar com vocês nesse sentido, porque assim, faz uma semana que eu comecei a conversar com o fruto desse projeto, evento ao vivo, Insider, entre outras coisas. E era mais raro eu ter essa chance de conversar com o meu avatar. Vocês já tiveram, não sei se vocês já tiveram a chance de entrevistar os alunos da sua formação, mas é muito louco, né? Porque quando você está lá no papel falando, meu avatar tem de 35 a 45 anos, ele é assim, assado, e agora eu conversando com ele, né? É muito louco isso. Você aprende muito, inclusive, né? Conversando, entrevistando. E de todas as razões para ir no evento ao vivo, eu nunca sabia que uma delas era simplesmente encontrar as pessoas que estão no seu programa. Você nunca encontrou elas. Exato. Érico, você me permite ainda? Quando eu falei para você que lá nessa reunião com a Kátia, foi a nossa primeira reunião, inclusive, a gente definiu ali um conteúdo que a gente ia lançar toda semana, né? Fazer um raiz toda semana. De lá de janeiro até o mês passado, até agora, na verdade, né? A gente fez esse conteúdo. E o mês passado a gente decidiu lançar, fez o lançamento de semente, foi o lançamento de semente até assim meio
em cima da hora, porque a gente tinha acabado de sair de um lançamento, mas aí a gente achou que era o momento de lançar, veio aquele sentimento, falou, vamos lançar, vamos. Fizemos um lançamento semente, não gastamos um centavo de captação com pessoas de fora, a gente praticamente fez o lançamento só para o nosso público e faturamos 200 e poucos mil reais sem praticamente investir, só de estar ali plantando toda semana, de janeiro até 7 meses, 9 meses plantando a sementinha. Enfim, isso exatamente o poder da consistência e você gerar valor de fato, genuíno para as pessoas, né? Total, parabéns. E o legal é que essa consistência tende a ser cumulativa, né? Agora foi 200. Ano que vem plantando não é só 2 vezes 200, tende a ser cumulativo. Essa casa você vai construindo, ela tende a ser cumulativa. E é massa também, acho que uma das coisas mais legais desse programa foi que no começo da minha carreira ensinando isso que eu ensino, né, o 6 em 7, ou quiçá a faixa preta, eu focava numa casinha dos 3 porquinhos mais de palha. Então essa parada ensinar vocês a plantar por 1 ano e colher depois é uma parada que demanda paciência, né? Haja paciência, sua e do expert. Claro que você tem que sobreviver no meio do caminho, mas é massa porque agora nessa geração de faixas pretas que a gente tem agora, eles estão com uma base muito sólida. E eu já falei pro Plat, se cuida que tem gente vindo aí que vocês não têm noção, porque vocês estão vindo com uma base muito sólida. Então, vai ser legal, vai ser para alguns de vocês que vão estar lá, eu prevejo, eu espero, eu especulo, é a palavra certa, que vão ser um ano cada vez melhor, porque cada vez mais eu lanço não só as pessoas chegarem à faixa preta, mas chegarem com a base sólida, tipo essa que você acabou de me falar agora. Isso é muito bom. Isso indica também um potencial crescimento, se vocês tiverem juízo com o fluxo de caixa da empresa de vocês. É importante vocês terem juízo, né? Com certeza. Fazer qualquer coisa. Mas se vocês tiverem juízo para administrar esse patrimônio, vai ser só o começo. É só o começo, com certeza. É só o começo. É isso aí. Valeu, Gustavo. Parabéns, Gustavo. Parabéns, Valeu, Tadeu. Obrigado pela entrevista. Obrigado por dividir os resultados. Parabéns pelos resultados. E a gente se vê no mais tardar no próximo encontro. Né? Tá joia? Gratidão, Érico. Valeu, Érico. Gratidão, Érico. Tchau, tchau.